A voz intercessora muda a história de uma nação. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje. O nosso devocional Grão de Fé com Café. Esse é o dia que o Senhor fez para nós e por isso nós estamos felizes, porque a boa mão do Senhor tem nos conduzido até esse dia de hoje. Pega a sua Bíblia, pega a sua caneta, seu caderno de anotação, você que tem o planner do nosso devocional, pega aí e vem com a gente. Domingo, e nesse domingo é um domingo atípico porque é o domingo que nós estamos aí no primeiro dia da semana, de fato, oficialmente, iniciando o nosso devocional. Meu coração está muito feliz, regozijando no Senhor, porque tem sido um tempo de muita, mas muita mesmo, muito aprendizado, tem sido um tempo de crescimento, tem sido um tempo de comunhão, tem sido um tempo que nós temos estreitado as nossas relações, essa interação, essa partilha, esse compartilhar desse momento tem sido incrível para mim. Dália, bom dia. Alvismar, bom dia, meu esposo. Hoje está em casa participando lá do ao vivo. Sempre ele está no trabalho e hoje não. Hoje está em casa participando conosco. Maria Lúcia, seja bem-vinda. E aí, já tem café? Edilene, bom dia, seja bem-vinda. Tem café aí já, meu povo? Já tem café aí, Dália? Já? Eita, pega seu cafezinho. Vamos tomar um café? Vamos. Para dar aquela despertada. Ó, vou tomar meu cafezinho aqui, ó. Vou me servindo aqui. E você também vai se servindo aí. Pega esse aviãozinho aqui, enquanto a gente toma um cafezinho. E compartilha essa live com quem é importante para você. Ou com aquela pessoa que você sabe que precisa de ouvir uma palavra de Deus. Da parte de Deus hoje. Eu vou compartilhar aqui. E você vai compartilhando aí também. Deixa eu ver o que a Maria Lúcia está dizendo. Aqui na fazenda, todos os dias, madrugada, rotina, tirar leite. Eita, Maria Lúcia. Você mora na onde, Maria Lúcia? Onde que fica sua residência? Qual cidade? Qual estado? Vou compartilhar aqui. E você vai compartilhando aí, tá bom? Me conta, Maria Lúcia, aonde que você mora? Gente, hoje o cafezinho tá bom, aquele cafezinho corajoso, sabe? Pra despertar a gente. Pois é. Pronto, enviei. Deixa eu ver aqui, não, acho que a Maria Lúcia mora. Moro na fazenda Riacho Fundo, município de Vila Propício, Goiás, 62 quilômetros de Goianésia. Que bênção! Próximo a Goianésia, cidade boa. Maria Lúcia, então você já fez café, foi cedo aí, né? Eita, coisa boa. Robson, seja bem-vindo. Edinaldo, seja bem-vindo. Bom dia, pastor Edinaldo Monte, Sião, Minas Gerais. Glória, seja bem-vindo, pastor Edinaldo. Já tem café aí, pastor Edinaldo? Vambora tomar um cafezinho com a gente aqui do devocional? Vambora? Gente, vamos orar apresentando o nosso devocional de hoje. Hoje nós estaremos lendo o capítulo 7 do livro de Esther. Marcilene, seja bem-vinda. Maria Lúcia está dizendo, com certeza marido já está no curral, estou indo também fazer queijo, mussarela, temos uma pequena fábrica, ora por nós, muito abençoado, nós estaremos orando. Robson está dizendo, missionária, shalom, pastor Robson, shalom. Então vamos orar? Senhor Deus, Pai, nós queremos te render graças nessa manhã. Obrigada, Senhor, por este dia que o Senhor fez para nós. Que o Senhor venha receber como cheiro suave diante do teu trono
o devocional de hoje. Nós apresentamos a cada um dos teus filhos, das tuas filhas que estão aqui conosco no ao vivo e aqueles que estarão ouvindo e vendo essa live posteriormente. Pai, que esse dia seja um dia de bênção, que nós possamos ter uma semana de vitória, uma semana de bênção. Fica conosco, Pai. Receba, Pai, esse devocional. Em nome de Jesus, amém, e amém, e amém. Pega aí a sua Bíblia e vamos ler o texto de hoje que se encontra no livro de Esther. Michele, bom dia. Regina, bom dia. Eita, que meu povo do devocional tá chegando. Diogo, bom dia. Tá vendo? Eu tava assim, gente, será que esse povo vai vir no domingo? Olha aí, vocês me surpreenderam, viu? Desculpa, mundo, mas meu povo do devocional é excepcional. Ó, coraçãozinho pra vocês. Vambora. Esther, capítulo 7. Verso 1 nos diz assim: Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse outra vez o rei a Esther: Não no segundo dia, no banquete do vinho, qual é a tua petição, rainha Esther? E te dará. Deixa eu voltar. Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se te dará. Então respondeu a rainha Esther e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição e o meu povo como meu requerimento. Verso 4. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: Quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou assim fazer? E disse Esther: O homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Então Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que se já o mal lhe estava determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio, a casa do banquete, do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: Porventura, quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram o rosto de Amã. Então disse Harbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: Eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: Enforca-o nela. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Deus, obrigada pela leitura dessa palavra. Que teu Espírito Santo possa nos direcionar mediante a instrução que o Senhor quer para conosco
nesta leitura, neste dia, para as nossas vidas. E que possamos, Senhor, ter entendimento daquilo que o Senhor quer falar nesta manhã. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Gente, hoje nós vamos aprender 4 lições que nós extraímos do texto bíblico. Então, a primeira lição: o que o Diogo está dizendo aqui? Deixa eu ver. Não entendi, Diogo. Vamos prosseguir. A primeira lição para o dia de hoje, que nós extraímos da leitura desse texto. A primeira é: ter metade de um reino não é o suficiente quando se tem um propósito maior para alcançar. O Diogo está dizendo que ele é de Montes Claros, Minas Gerais. Olha só, seja muito bem-vindo, Diogo, ao nosso devocional. Minas Gerais sendo representada pelo Diogo aí, ó. Conterrâneo aí do meu marido. Meu marido também é mineiro. Então, a primeira lição que nós aprendemos acerca do texto que nós lemos hoje é que ter a metade de um reino não é o suficiente quando se tem um propósito maior para alcançar. Ter metade de um reino pode parecer uma conquista grandiosa para muitos, mas quando se tem um propósito maior, essa metade se torna insignificante. Não é possível alcançar grandes objetivos e realizar sonhos com apenas metade dos recursos e oportunidade disponível. É preciso ter determinação e foco para buscar sempre mais, mesmo que isso signifique enfrentar desafios e sacrifícios. Afinal, ter metade de um reino não é o suficiente quando se tem um propósito a ser alcançado. Quando Esther convida o rei Assuero para estar no banquete com ela, juntamente com Amã, o rei Assuero pergunta para ela: qual é a sua petição? Qual é o seu requerimento? Eu te darei a metade do meu reino, se for preciso. Traduzindo por miúdos, né, a palavra. Metade do meu reino será lhe dado, se for o caso. Quer dizer, ela convidou o rei Assuero para participar desse banquete porque ela tem um assunto de suma importância para tratar com ele. E o assunto que ela tem para tratar é o pedido para com que o seu povo pudesse também se defender mediante o edito, mediante o que foi proposto por Amã e selado com o anel do rei. Então haveria uma data determinada, específica, que todo o povo judeu seria exterminado daquela província, daquele reinado, daquele reino. Então Esther, ela tem uma petição para fazer, mas essa petição, ela implica-se em um propósito de livramento. Tiago, bom dia, seja bem-vindo. Então é um propósito maior. Só que o rei Assuero, antes dele ter o conhecimento da petição de Esther, ele fala para ela: olha, se você quiser a metade do meu reino, eu te dou. Só que ter metade de um reino não é o suficiente quando se tem um propósito maior para alcançar. Ter metade de um reino pode parecer uma conquista grandiosa para muito, mas quando se tem um propósito maior, essa metade se torna insignificante. Quer dizer, se ela cede à proposta do rei, o povo seria exterminado e até ela mesma, porque ela é judia. Então, o que adianta eu ter a metade de um reino diante de um propósito que é maior? E ela tem esse entendimento.
Então, às vezes, nós precisamos ter cuidado se não estamos aceitando aceitando a proposta, aceitando algo que possa encher os nossos olhos, que pode nos impedir de alcançar o propósito maior que foi nos proposto. A segunda lição: a voz intercessora muda a história de uma nação. A voz intercessora muda a história de uma nação. A voz intercessora de uma mulher tem um poder transformador, que ultrapassa fronteiras e muda a história de um povo. Desde tempos remotos, as mulheres têm demonstrado sua força e coragem ao se levantarem suas vozes em defesa de direitos e causas que muitas vezes eram ignoradas pela sociedade. Com sua sensibilidade, determinação, elas conseguem enxergar além do que é óbvio e lutar por mudanças significativas. Por isso, é fundamental reconhecer e valorizar a importância da voz intercessora das mulheres, ou de uma mulher, pois ela é capaz de promover verdadeiras revoluções e promover um futuro mais justo e igualitário para toda a sociedade, por que não dizer para uma nação, para um povo. Então, a segunda lição: a voz intercessora muda a história de um povo. Por quê? Esther, quando ela o rei Assuero chega diante dela e fala para ela: Esther, qual é a sua petição? Qual é o seu requerimento? Eu te darei metade do reino se for preciso. O rei estava dizendo para ela: eu te dou carta branca para você falar o que você deseja, o que você precisa. Só que a petição de Esther, o requerimento de Esther é livramento para a sua própria vida. Ela diz isso no verso 3. Se o rei achar graça aos teus olhos, se o rei achar graça aos teus olhos e se bem parecer ao rei, deixe-me-á a minha vida como a minha petição e o meu povo como o meu requerimento. Então, é uma mulher que está intercedendo pela sua própria vida, como também intercedendo pelo seu povo. E é essa voz de intercessão que vai mudar todo o contexto da vida dessa nação, desse povo. Pela petição de Esther, o rei vai promover o direito desse povo se defender. Por intermédio da petição, da intercessão de Esther, o povo judeu vai ter o direito de se defender do ataque do inimigo. Então eu quero te encorajar nessa manhã a se levantar na onde você está plantada, aonde o Senhor tem te colocado, como uma voz de intercessão por aqueles que estão à sua volta. Perceba que quando Esther levanta-se nesse ato de interceder pelo povo e por ela mesma, ela recebe autorização para se defender e o povo também. A sua voz abrirá portas que pode trazer uma mudança na história da sua cidade, da sua família, das pessoas que te cercam. Pode mudar a história de uma nação e de um povo. A sua voz, ela tem poder para ser dispensado sobre aqueles que você está intercedendo. Livramento, direito de defesa. Esther foi colocada dentro do palácio justamente para esse momento crucial que os judeus estão vivendo.
estão passando. Lá fora do palácio está um alvoroço, as pessoas estão desesperadas. Há uma sentença de morte para esse povo. Há um dia determinado para a destruição desse povo. Há um edito real que dá o direito com que o exército real matasse esse povo. Só que uma voz de intercessão se levanta para trazer livramento, para dar direito a esse povo de se defender. Aos céus ecoa quando alguém se levanta no ato de intercessão. A sua oração tem valia. A sua petição terá resultado positivo acerca daquilo que você está pedindo, sobre quem você está intercedendo, sobre quem você está clamando. O Senhor só quer que você se levanta, se posiciona diante da voz que intercede, da voz intercessora. O Senhor está dizendo: use a sua palavra para interceder. Sendo assim, o Senhor terá autoridade, autonomia de executar um plano de livramento. Ela está diante do rei, o rei não sabe o que ela quer. O rei não sabe qual é o motivo da sua petição, qual é o seu requerimento. Se ela não abre a boca e fala para o rei o que ela quer, o rei só entregaria o reino. Quando não nos posicionamos diante do rei sobre aquilo que queremos, nós recebemos coisas que porventura pode até encher os olhos de alguém, mas é insignificante mediante a necessidade que a gente tem, que você tem. Então, o meu conselho a instrução de hoje não perca a oportunidade que você tem de estar na presença do rei, e agora eu me refiro ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para exercer a petição que você precisa, para fazer com que o céu seja conhecedor da sua necessidade. Qual é a tua necessidade para esse dia de hoje? Nós estamos aqui diante da presença do Rei. O que você precisa que o Senhor venha intervir na sua vida, na sua casa, na sua família? O Senhor está dizendo: o que é que você quer? Eu te dou metade do meu reino, mas fala o que você quer. O Senhor está dizendo a nós nessa manhã: me fala o que você precisa. Eu estou disposto a executar a sua petição e o seu requerimento. E a palavra de Esther foi: que a minha petição seja pela minha própria vida e o meu requerimento seja pela vida do meu povo. Ela faz 2 pedidos. Primeiro ela faz pela sua própria vida, depois ela faz pelo povo. Por quê? Porque se a gente não cuidar da nossa própria vida, não temos como cuidar do outro. Não temos como cuidar das pessoas que estão à nossa volta. Você precisa primeiro cuidar de você, para que depois você possa dispensar um cuidado alheio. Quem anda de avião aí, quem já andou de avião aí, sabe que quando você está prestes a decolar, a comissária de bordo vem trazer as instruções sobre todo a logística, que se porventura acontecer algum imprevisto, sobre colocar a máscara, sobre a porta de saída de emergência. A primeira coisa que ela fala é que nós teremos que colocar a máscara em nós mesmos, de oxigênio, para poder depois colocar em alguém. Quer dizer, está falando que o primeiro cuidado tem que ser exercido para nós mesmos. Senão não tem como você cuidar do outro. Então é por isso que a petição dela a minha petição seja pela minha vida e o meu requerimento seja pelo meu povo. E aí o rei se indigna com aquela situação, porque ela diz: olha, já está posto, fomos vendidos pelo inimigo. Ele está tentando contra nossas vidas.
Se fosse só uma questão de sermos servos, se formos só vendidos por ser vendido como escravo, como servo, tudo bem, mas é as nossas vidas que está em risco. E aí o rei quer saber quem que é essa pessoa. E ela revela. E aí está dentro da nossa terceira lição. O tempo revela quem somos de verdade. Naquele momento, ela traz uma revelação importante acerca de si, como também acerca do inimigo que se levantou contra ela e contra o seu povo. O tempo é o fator crucial na nossa jornada de autodescoberta. À medida que o tempo passa, somos expostos a diferentes experiências e desafios que nos moldam e nos transformam. É nesse processo que somos obrigados a enfrentar nossas fraquezas, medos e limitações, revelando quem somos de verdade. O tempo também nos proporciona a oportunidade de amadurecer e evoluir, nos permitindo descobrir nossas forças, potencialidade. Portanto, somente com o passar do tempo é possível conhecermos a nossa verdadeira essência e nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. Vocês lembram que a gente vem estudando isso ao longo do devocional, desde o capítulo de número 1, e isso se dá no capítulo 1 que eu vou falar aqui, que quando Esther vai ser inserida dentro do palácio, a instrução de Mardoqueu não revela a sua origem. Não fala quem é seu povo, não fala o seu nome, fala o seu nome judio, fala que você não fala nada, fica em silêncio. Não traga a informação de quem você é, de qual povo você pertence. Só que o tempo passa e há uma necessidade de Esther revelar quem ela é. Quem Esther é? Judia. Qual é o seu povo? Qual a origem do seu povo? Qual a sua origem? E por que é só nesse momento que ela sente autorização para revelar quem ela é e qual é a sua origem? Porque antes talvez ela não teria o que nós acabamos de falar. Ela não tinha maturidade. Ela não tinha sido moldada, transformada. Ela não estava pronta para isso. Só que quando chega no capítulo 7, nós nos deparamos que o tempo passa e ela foi exposta no decorrer desse tempo por diversas experiências e desafios que moldaram e transformaram. Que a moldou e a transformou. E é nesse processo que somos obrigados a enfrentarmos as nossas fraquezas, medos e limitações. Mas, mediante todo esse processo que Esther passa, revela que ela se tornou uma mulher forte, determinada. O tempo também nos proporciona a oportunidade de amadurecer e evoluir. Ela cresceu, gente. Ela adquiriu uma maturidade. Ela adquiriu força e potencialidade naquilo que o Senhor a convocou para executar. E é por isso que é nesse momento que ela revela quem ela é. Só que também o tempo revela quem somos de verdade. E agora eu quero abrir um parênteses para falar de Amã. Amã passou por muito tempo sendo honrado pelo rei. Ele recebeu promoção no seu cargo, do cargo que ele exercia. Ele foi convidado para estar no banquete. Ele passou por tantas coisas. Ele envaideceu, ele se permitiu que a vaidade tomasse conta do seu ser, do seu ego. Ficou arrogante, prepotente, se sentindo.
Só que o rei não sabia disso. O rei não tinha conhecimento disso. Só que chegou o momento que o tempo traz a revelação de quem somos de verdade. E aí Esther também traz essa descoberta para o rei. Ó, sabe quem é o inimigo que tem se levantado contra a minha vida e contra o meu povo? É esse homem maligno chamado Amã. Ele tem se levantado contra mim e contra o meu povo. Quer dizer, essa cara de bondade, essa postura de uma pessoa que acha que é muito bonzinho. Eu tenho medo, gente, dessas pessoas que é muito boazinha, sabe? Tá o tempo todo. Eu tenho medo de gente assim. Mas eu me identifico muito com quem realmente se posiciona. Que fala a verdade, que expressa sua opinião, mesmo não gostando. Sabe aquelas pessoas que não faz as coisas para agradar ninguém? Eu dou certo com esse tipo de gente. Mas essas pessoas que se submetem a tudo e a todos, eu fico com o pé atrás, eu fico com a pulga atrás da orelha. Concorda com tudo que eu falo, concorda com tudo que eu penso, concorda com toda a minha atitude. Nunca tá errado, concorda com tudo. Eu tenho um pé atrás com esse tipo de gente. Mas com quem se posiciona, principalmente com quem sabe falar não. Ah, mas eu me identifico com gente assim. Que é verdadeiro, que é sincero, se gosto, gosto, não gosto, não gosto. Eu não estou falando de ser mal educado. Eu estou falando de exercer verdade. Pessoas verdadeiras. Que a falta de educação é uma coisa que tem gente que fala assim, eu falo mesmo. Falo mesmo, porque eu sou uma pessoa verdadeira. Não, essa verdade que você está dizendo que é verdade, na verdade é uma falta de educação. Porque até a verdade a gente tem que saber falar. Até nós estamos certos, nós temos que saber nos expressar. Mas essas pessoas que concordam com tudo e com todos, para ficar bem diante das pessoas, diante da sociedade, diante da liderança, diante dos amigos, eu tenho um pé atrás, eu fico assim, analisando o comportamento e fico preocupada. Porque eu sei que em algum dado momento, o tempo vai passar e o tempo vai revelar quem essa pessoa é. E aconteceu isso com Amã, o tempo passou. E Amã tá pensando o quê? Ele se sentiu tanto, mas tanto, que ele foi lá, construiu uma forca para matar Mardoqueu. Ele abusou do seu poder de autoridade por causa da sua vaidade. Geralmente, pessoas que é movida em se submeter sempre ao sim, essas pessoas são movidas pelas suas próprias vaidades, pelo seu próprio ego, pela sua própria vontade. Se submetem ao sim o tempo todo na expectativa de ser aprovado por todos, de ser ovacionado por todos, de ser reconhecido. Isso aconteceu com Amã. E aí isso implica assim, em um perigo muito grande. Começar a exercer o poder da autoridade que tem. Começar a exercer o poder da influência que tem. Mardoqueu se sentiu tão importante, se sentiu tanto no direito, que ele vai lá e constrói uma forca para matar Mardoqueu, mas o motivo é pessoal. Pessoas que submetem sempre a fazer a vontade e agradar o outro, tudo o que faz é motivado pelas suas próprias emoções, acerca de si mesmo, em benefício próprio. Não é movido por aquilo que é bom para o próximo, para o povo, para o cumprimento de um propósito. Sempre é no sentido da vaidade. Sempre. Eu não posso fazer as coisas para agradar o outro. Eu tenho que fazer as coisas corretas, com honestidade, com verdade, com justiça, em prol de um propósito. Qual o propósito nisso? Qual é o propósito em tudo isso que eu estou concordando? Tem edificação? Tem transformação?
Tem benefício coletivo? Se tem, vamos concordar. Se não, não conta comigo para isso. Então, o tempo é um fator crucial na nossa jornada de autodescoberta. À medida que o tempo passa, somos expostos a diferentes experiências e desafios que nos moldam e nos transformam. E nesse processo que somos obrigados a enfrentar nossas fraquezas, medos, limitações, revelando quem somos de verdade. Foi revelado quem era Amã. Um homem maligno, egocêntrico, que cria um edito de morte só para matar um homem, e por causa disso uma nação, um povo vai sofrer a consequência simplesmente por ego. Simplesmente porque ele está sendo movido pelas suas emoções. Não tem como se cumprir propósito movido por emoções. Nenhum propósito se dá por emoção. Não podemos nos permitir que as nossas emoções nos sabotem diante do cumprimento de um propósito. Já falamos sobre isso. A quarta lição. O inimigo é vencido pela própria armadilha. Amã construiu uma forca para matar Mardoqueu. E aí, sabe o que acontece? Quando Esther denuncia, revela que toda a trama que foi criada contra ela e contra o seu povo foi o homem maligno chamado Amã, um dos eunucos que está ali servindo o rei fala, existe uma forca que foi construída por Amã, que está lá próximo à sua casa para matar, sabe aquele Mardoqueu, aquele judeu que naquele dia trouxe livramento para você, rei, de morte? Pois ele quer matar ele. Ele quer matar esse judeu. Construiu essa forca para isso. E aí, o rei Assuero fala assim, então pega esse Amã e enforca nessa forca que ele mesmo construiu. O inimigo é vencido pela própria armadilha. Muitas vezes, na busca pela vitória, acabamos caindo em armadilhas que nós mesmos criamos. É muito forte isso aqui. Muitas vezes, na busca pela vitória, acabamos caindo em armadilhas que nós mesmos criamos. Essas armadilhas são fruto do nosso próprio orgulho e egoísmo, que nos levam a subestimar o inimigo e agir de forma imprudente. No entanto, é justamente nesses momentos que o inimigo é vencido, pois sua própria armadilha se volta contra ele. Quando nos mantemos humildes e vigilantes, podemos evitar essas armadilhas e sair vitoriosos em nossas batalhas. Afinal, não há nada mais satisfatório do que ver o inimigo ser derrotado pela própria astúcia. Meu Deus, é muito forte isso aqui. Tem gente que inventa conversa, que inventa fofoca, que fala do outro, que cria situação, que inventa tanta história, tantas falácias para prejudicar o outro, só que esquece que tem um Deus nos céus que tudo vê, que tudo ouve, e que o seu tribunal é justo, que a sua balança ela é precisa e que na hora certa será desvendado toda a trama. E aí o inimigo cairá na sua própria armadilha, na sua própria astúcia. Amã nunca imaginou que isso poderia lhe ocorrer. Construí uma forca, eu vou matar o judeu Mardoqueu, acabou aquilo que me confrontava, aquilo que me causava repúdio, acabou. Aquela sensação de impotência diante de alguém, eu mando, eu posso, é eu que faço, é eu que dito, é eu isso e aquilo outro. Na sua vaidade, ele se perdeu. Ele perdeu o juízo, ele perdeu o bom senso. Amã perdeu o juízo, perdeu o bom senso.
E tem gente que é assim, porque tem um cargo de autoridade, acha que pode perder o juízo, acha que pode perder o bom senso e sair matando, atropelando, machucando, ferindo as pessoas por ego. Para alcançar um êxito pessoal. Na busca pela vitória, acabamos caindo em armadilha que nós mesmos criamos. Amã queria ganhar vitória sobre Mardoqueu. Ele ficou enfurecido porque Mardoqueu não se prostrava diante dele. Ele falou assim, então vamos embora ver se você não vai prostrar diante de mim. Se você não se prostrar diante de mim, eu vou mandar te matar, eu vou te matar, eu vou te destruir, vou te exterminar. E virou uma guerra. Mas essa guerra, ela é por motivos pessoais. De um ego, de um egocentrismo. Só que ele caiu na sua própria armadilha. Ele foi derrotado pela própria astúcia. Que nessa manhã nós possamos estar atentos com aquilo que falamos, com aquilo que nós pensamos, com o comportamento que emitimos. Façamos uma reflexão acerca de nós mesmos, como que nós estamos nos portando, será que nós estamos sendo movidos pelas nossas emoções, pelo nosso ego, pelo nosso âmbito pessoal? Será que nós não estamos deixando de cumprir um propósito por egoísmo, egocentrismo, por falta de maturidade, de entendimento? Será que realmente eu não estou pisinhando alguém por causa do meu âmbito pessoal? Cuidado, porque a busca pela vitória pode nos levar a cair nas armadilhas. Podemos ser derrotados pela própria astúcia. Foi isso que aconteceu com Amã. Sabe o que aconteceu? Ele foi enforcado na própria forca que ele havia construído. Eu costumo dizer, e isso é uma frase que eu utilizo muito na minha vida, para os que estão à minha volta. E eu citei isso aqui ontem. O inimigo pensa que está trabalhando contra, quanto na verdade ele está trabalhando a favor de um cumprimento de um propósito. Todas as vezes que você se sentir acuado, injustiçado, todas as vezes que bombardeios, que levantes, que falácias vier ao teu respeito, lembre-se que quando o inimigo pensa que ele está trabalhando contra nós, ele está trabalhando ao nosso favor. Porque maior é o que está conosco do que o que está lá fora. Maior é o que está conosco. E quem está conosco? O Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Ele tudo vê e ele tudo sonda. Mantenha a sua humildade, a sua fidelidade, o seu comprometimento com Deus. Na hora certa, Deus vai te dar a oportunidade de você falar, quebrar o tempo do silêncio. O Senhor vai lhe conceder a oportunidade de você, de fato, fazer a tua petição, fazer o teu requerimento. E eu tenho certeza que, como voz intercessora, você será alguém que Deus irá usar para trazer livramento para um povo. Deus irá te usar para trazer livramento para os da tua casa, para aqueles que estão à tua volta, para aqueles que te cercam. O Senhor conta com você nesse tempo chamado agora, com uma voz que intercede, para que haja o cumprimento de um grande propósito de Deus. Que seja para um povo, para uma nação, para uma família, para um casamento, para uma igreja. Que seja por um amigo, por uma amiga, que seja por um parente. Se levante neste dia chamado hoje e seja essa voz de intercessão.
Porque a voz intercessora pode mudar o rumo, a história de uma nação. Vamos orar? Deus, nós queremos te render graças. Obrigada, Senhor, por este dia. Obrigada, Senhor, por essas lições que aprendemos nesta manhã com o livro de Esther, capítulo 7. Pai, que nós possamos de fato ter entendimento que se estamos cumprindo um propósito mediante o nosso âmbito pessoal ou se de fato é para o cumprimento da tua vontade. Pai, nos ajuda, Senhor. Tira todo o egoísmo dentro da gente. Tira esse sentimento, Pai querido, de injustiça. Esse sentimento, Pai, que muitas das vezes nos leva, Senhor, a exercer funções que somente favorecem o nosso lado pessoal. Mas que possamos, Pai, ser ferramentas afiadas, precisas, para o cumprimento de um propósito, para uma nação, para um povo. Que nós possamos ter entendimento que se nós nos levantarmos como uma voz intercessora, a história pode ser mudada. Que nós possamos ter entendimento que se levantarmos hoje, Pai, como uma voz intercessora, a história da minha casa, da minha família, do meu casamento, dos meus filhos, das minhas filhas, do meu trabalho, do meu ministério, pode ser transformada. Obrigada, Senhor, que nesse tempo o Senhor nos ensina que chegou o tempo de levantarmos em intercessão, que todo o tempo do silêncio cessou, foi quebrado, e que agora é hora de falar, é hora de clamar, é hora de orar, é hora de gritar por misericórdia. Continue conosco, Deus. Assim, Pai, oramos nesse dia chamado hoje. Amém e amém. Pai, eu quero orar agora pela Kelsey. Ela está aqui, Senhor, pedindo oração. Ela está operada. Que o Senhor venha, Pai querido, trazer a recuperação por completo. Orando pela Kelsey, Pai, eu oro por todos aqueles que estão conosco aqui no ao vivo. Pai, seja qual for a necessidade dos teus filhos, eu levanto agora, nesse momento, como uma voz intercessora para esse povo que está aqui. Para aqueles que estão conosco no ao vivo e aqueles que estarão ouvindo e assistindo essa live. Aonde houver necessidade de cura, vai curando. Aonde houver necessidade de uma intervenção dos céus, opera, Pai. Opera milagres, maravilhas, prodígios sobre a vida dos teus filhos e das tuas filhas. Pai, que todo bombardeio, que toda investida de Satanás, que todo projeto diabólico do inferno contra a vida dos teus filhos seja agora destruído, aniquilado pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. E eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz que excede todo entendimento esteja sobre ti e sobre os teus, e tudo aquilo que leva o seu nome seja visitado por esse Deus terrível e temível na guerra. Esse Deus invencível, mas um Deus que está pronto a atender o justo, aquele que tem um clamor, aquele que tem uma intercessão em prol de um povo e de uma nação. Que Deus te abençoe. Eu espero por vocês amanhã, permitindo Deus, para o nosso devocional Grão de Fé com Café, às 6h06 da manhã, para lermos juntos o capítulo 8 do livro de Esther. Cheiro grande no coração de cada um de vocês. Que Deus te abençoe.